Olá, muito boa tarde. Família, dignidade humana e habitação como prioridades no acolhimento de migrantes motivou um encontro entre o Patriarca de Lisboa e algumas instituições que trabalham em proximidade com os imigrantes. Dois responsáveis dessas instituições presentes neste encontro estão hoje aqui connosco. Ana Mansoa, do Centro Padre Alves Correia, e também o diácono Horácio Félix, Presidente da Direção da Comunidade Vida e Paz. Boa tarde, obrigado por estarem aqui na nossa companhia do programa Eclésia. Ana Mansoa, sei que o CEPAC, o Centro Padre Alves Correia, foi um dos promotores também deste encontro. O que é que se pretendeu, tal como com a Caritas Diocesana, promoverem este encontro de trabalho? Muito boa tarde. Antes de mais, obrigada pelo convite. Na verdade, este encontro foi uma iniciativa do Sr. Patriarca em resposta a um desafio que nós havíamos lançado ainda em março, no contexto do Jubileu da Caridade. Portanto, o CEPAC foi convidado para dinamizar o Jubileu da Caridade na cidade de Lisboa. No âmbito do memorando de entendimento que temos com a Caritas Diocesana de Lisboa, achámos por bem convidar a Caritas Diocesana para preparar o Jubileu connosco. E aconteceu um encontro na Universidade Católica de Lisboa, onde quisemos precisamente discutir aquele que seria o papel da Igreja, ou que deveria ser o papel da Igreja no acolhimento destes missionários de esperança. E foi um movimento que começou aí. Entregámos na altura, em maio, uma carta de compromisso assinada por várias entidades e pessoas em nome individual que se comprometem a concretizar nos seus contextos paroquiais, nos seus contextos de vida diárias, alguns princípios que achamos fundamentais no processo de integração das pessoas migrantes. Entregámos ao Sr. Patriarca, entregámos essa carta e uma série de compromissos e saímos de lá com um desafio. E esse desafio foi precisamente construir um dossiê que tem como objetivo ajudar no processo de discernimento e no processo de acolhimento de pessoas migrantes nas nossas comunidades. E fomos então depois desafiados a organizar, conjuntamente com a Pastoral Social e com a Caritas Diocesana, este encontro. A Comunidade Vida e Paz participou também, a diácono Horácio Félix. A caridade acaba por ser o método de trabalho, o sistema operativo da Comunidade Vida e Paz, que diariamente anda pelas ruas da nossa cidade. O que é que também vão apreendendo destes tempos, do pulso desta situação que não se consegue resolver ou que é de difícil solução daqueles que continuam a habitar a rua das nossas cidades? As pessoas que habitam as ruas da nossa cidade têm realidades diferenciadas e, geralmente, de alguma complexidade. A questão dos migrantes tomou proporções nos últimos anos. Seriam situações mais episódicas. De facto, nos últimos anos aumentou drasticamente. Por outro lado, no último ano, as pessoas migrantes que estão nas ruas diminuíram para cerca de metade. Seja por questões de trabalho, conseguiram encontrar trabalho noutras localidades, mas de facto esperamos conseguir contribuir para a resolução, tanto quanto é possível encontrar solução para as necessidades destas pessoas. Por outro lado, sentimos que nestes últimos tempos, muitos deles, devido à situação de estarem na rua mais fragilizados, também entraram por caminhos de dependência, que será mais difícil depois reencontrar o seu sentido de vida. Esteve presente também nesta reunião, aliás, a Comunidade Vida e Paz também é parceira neste esforço aqui no Patriarcado de Lisboa. Entende também que as instituições não devem, digamos, de alguma forma funcionar cada uma por si. É determinante o trabalho que cada uma faz, mas este horizonte de uma rede e de proximidade e de intercâmbio é determinante, não é? Exatamente. Por acaso nós estávamos a partilhar, enquanto esperávamos, eu e a Ana, da mais-valia de funcionarmos em rede. E a rede pode ter uma forma institucional, mas muitas vezes funciona de forma, digamos, mais quase até de amizade. Relações institucionais menos
menos formalizadas, mas de facto que têm todas em vista Isso facilita solução para a pessoa, porque muitas vezes o processo burocrático é lento e não responde em tempo útil à necessidade da pessoa. Exato. E esta aposta, esta sensibilidade que se está a pôr em prática, não é que não existisse, mas está a ser trabalhada e estruturada de forma mais profunda no Patriarcado de Lisboa, neste cuidado em relação aos frágeis, acaba por ser um desafio à própria Igreja, no sentido de ser, ao fim e ao cabo, nada mais do que fiel ao próprio Evangelho que anuncia, não é? Precisamente, fiel ao Evangelho, fiel à doutrina social da Igreja. E nos tempos que vivemos exige essa coerência, não é? Essa coerência não só na forma como as próprias instituições organizam os seus planos estratégicos, os seus planos de ação, mas coerência também na forma como cada um dos intervenientes, sejam eles formais ou informais, técnicos, voluntários, concretizam a sua missão no dia-a-dia. E, de facto, somos todos os dias desafiados ou questionados quase sobre o propósito do nosso trabalho. Somos desafiados, muitas das instituições que estavam presentes naquela reunião também o afirmaram, a Academia, a Universidade Católica também estava representada, dos desafios que vamos sentindo no dia-a-dia, em transmitir a relevância do trabalho que nós fazemos e em fazer compreender às pessoas que estão à nossa volta, parceiros, amigos, que de facto aquilo que fazemos não é mais do que concretizar o que Jesus faria, se fosse nosso contemporâneo. Com todos os desafios que isso traz, com depois uma série de questões do ponto de vista prático, do ponto de vista legal, jurídico, que são desafiantes, sem dúvida nenhuma, mas, acima de tudo, aquilo que é o grande desafio de todas as instituições que trabalham na cidade de Lisboa é, acima de tudo, conhecermos melhor o trabalho que cada um faz, aprendermos uns com os outros e conseguirmos aumentar, catapultar, capitalizar o trabalho que todos fazemos em prol das pessoas, porque no limite, sejam eles migrantes ou portugueses, o que nos importa é a dignidade da vida humana. A comunidade Vida e Paz recebe muitos voluntários, diariamente chegam para fazer estes percursos pela cidade ou na preparação dos alimentos ou das roupas. Chegam das comunidades cristãs. Pergunto eu, é necessário também levar esta preocupação às comunidades cristãs, colocar esta aposta, esta sensibilidade por acolher, integrar, apoiar, também na dinâmica local da paróquia, porque dá a sensação que por vezes funciona assim um bocadinho como um outsourcing, não é? Olha-se para o CEPAC, olha-se para a comunidade Vida e Paz, para a Caritas Diocesana, eles é que tratam e nós preocupamos-nos com outras coisas, mas é preciso ter aqui uma perspectiva abrangente. É evidente que as instituições acabam por se especializar em determinadas áreas e é bom. Claro. É bom que assim seja. Depois temos o funcionamento em rede e todos contribuímos para ajudar as pessoas. Falou dos voluntários. Nós partimos do princípio do Papa Francisco, de todos, e recebemos todas as pessoas, independentemente das suas confissões religiosas, o que é uma mais-valia. O Evangelho é muito mais do que, muitas vezes, do que ir à missa ou cumprir determinados preceitos. Portanto, o Evangelho vê-se quando eu estava nu, vestiste-me, quando estava doente foste visitar-me, quando estava preso foste... E isso ultrapassa claramente as dimensões da religião. E é isso também que nos move em termos de comunidade de Vida e Paz. E vão notando também uma adesão, a vontade das pessoas a auxiliarem, a sentirem elas próprias, neste mundo em que se busca conforto e o seu bem-estar pessoal, saírem da sua zona de conforto para participarem nesse esforço que vocês desenvolvem? Sim. Os próprios voluntários trazem outros voluntários. E uma das mais-valias que eles sentem é a valorização daquilo que têm. Ou seja, quando nós somos confrontados com quem quase não tem nada, valorizamos o que temos, seja muito ou seja pouco.
E isso, de facto, é das grandes mais-valias que os nossos voluntários colhem também, porque eles dizem, nós damos, mas o que colhemos é muito mais. E cada caso de sucesso de pessoas que se consegue retirar da rua, que façam o seu tratamento, que seja reinserido na sociedade, de facto, é uma felicidade para todos. Ana, obviamente que há uma especialização, digamos assim, e há todo um trabalho que é preciso a desenvolver da forma mais correta, também em articulação com o próprio Estado, nesta situação do apoio social, mas é importante que os cristãos também vão tendo esta sensibilidade de não deixarem para outros aquilo que eles também podem fazer à sua escala, no contacto, quando passam na rua, quando... Há muito que se pode fazer na informalidade de cada dia, não é? O Evangelho também se traduz nos pormenores informais de cada instante. Sem dúvida, e esse foi precisamente essa a motivação para a elaboração deste dossiê, que foi, entretanto, publicado pelo Patriarcado de Lisboa e está disponível a todos, dentro e fora da Igreja. Vem descodificar um bocadinho e ajudar a... Precisamente, porque uma das grandes barreiras à construção desta esperança que já nos pedia o Papa Francisco é o desconhecimento. E quando desconhecemos, temos tendência a ter medo, temos tendência a apoiar algumas narrativas defensivas ou que atacam o outro que é desconhecido. E aquilo que nós acreditamos é que quantos mais cristãos conhecerem verdadeiramente a realidade, conseguirem realmente fundamentar em dados reais, fidedignos, as suas convicções, então estaremos todos a contribuir para uma Igreja verdadeiramente mais cristã. E, em consequência, para uma sociedade também mais acolhedora e mais humana. E, de facto, acho que cada um de nós, independentemente, como dizia há pouco, da sua profissão, do seu domínio de vida, tem esta responsabilidade, não é? Enquanto cristão, de ser fiel ao Evangelho em pequenas coisas. E não podemos, como dizia o Horácio, ser fiéis ao preceito e depois recusar acolher um irmão estrangeiro ou recusar perceber qual é o desafio que ele enfrenta naquele momento verdadeiramente, antes de o criticar, antes de o julgar e antes até de disseminar muitas informações que são tantas vezes não verdadeiras. Claro. Desta reunião que aconteceu agora, no dia 10 de setembro, mas também ao fim e ao cabo deste trabalho que está em curso no Patriarcado de Lisboa, há aqui 3 pontos fortes: a família, a dignidade humana, a habitação. Também na comunidade de vida e paz se olha de forma holística para as situações de carência. Não é apenas o estender um alimento numa qualquer noite, mas depois trata-se de resgatar a pessoa para que possa reconstruir a sua vida, e todos estes elementos são essenciais, não é? Sim, nós levamos a nossa pequena ceia, não propriamente para alimentar a pessoa, embora também sirva, mas especialmente para chegarmos à pessoa, temos um motivo para conhecer a sua história, conhecer a sua história de vida e propor-lhes uma mudança da sua situação. E a proximidade, o estar com, o ir ao encontro, é fundamental nesta primeira fase do processo. Depois temos as outras fases, que são os tratamentos e a reinserção na sociedade. Mas o ir ao encontro, de facto, é fundamental para quem muitas vezes se sente excluído da sociedade e, às vezes, interiormente, até encontra razões para isso, por algum ato que praticou. E nós temos que desmontar isto. És um filho de Deus, és amado por Deus e nós estamos aqui para te ajudar. E esta confiança no amor é fundamental para a pessoa mudar, de facto, a sua situação de vida. Ana, e no Centro Padre Álvares Correia, como é que é o dia-a-dia? Como é que vão também fazendo este acolhimento às situações que é que vos vai batendo à porta? Enfim, assim como a própria sociedade tem mudado, quem nos chega também tem mudado as suas necessidades, mesmo o seu perfil social. E os últimos meses, o último ano, os últimos meses têm sido de facto muito desafiantes para todos, para as pessoas que acompanhamos, para a equipa também, para os técnicos,
E aquilo que nos chega é cada vez, infelizmente, cada vez mais desesperança. Encontramos cada vez mais famílias numa situação de extrema vulnerabilidade. O número de pessoas que acompanhamos que infelizmente, assim como os portugueses, não conseguem fazer face a despesas de habitação, é cada vez maior. Portanto, temos um número em contraciclo interessante, um número cada vez maior de pessoas estrangeiras que estão a trabalhar, que recebem o seu salário, que contribuem com os seus impostos, mas que mesmo assim não conseguem ter acesso a uma habitação digna, não conseguem dar acesso a uma educação adequada às suas famílias, e aquilo que encontramos, e temos vindo a investir na promoção da saúde mental e na proteção da saúde mental das famílias que acompanhamos, mulheres, crianças, homens, porque efetivamente aquilo que temos vindo a assistir é um agravamento do seu estado de felicidade ou do seu estado, do seu bem-estar, de uma forma geral. São pessoas que, na sua grande maioria, todas elas entraram em Portugal em território nacional de forma regular. É importante que se diga, porque às vezes acredita-se que Portugal tem pessoas assim em grande número que entraram de forma ilegal, o que não é verdade. Aquilo que as atira na esmagadora maioria das vezes para a ilegalidade ou para a irregularidade é, de facto, a morosidade na avaliação dos seus processos de pedidos de autorização de residência, e que depois acaba por os atirar muitas vezes para situações de extrema desumanidade. E aquilo que temos vindo a encontrar, mas que combatemos contra isso todos os dias, é, de facto, desânimo, cada vez mais medo, com todas estas movimentações, não só do ponto de vista de alterações legais, mas também do ponto de vista da própria alteração que se sente na sociedade portuguesa. Pessoas com cada vez mais medo pela sua origem, pela sua religião, pela cor da sua pele. E, portanto, é de facto uma realidade nova para a qual nós também nos estamos a adaptar. É importante também, Diácono Horácio, ir este discurso extremado que vamos tendo, não é, na nossa sociedade, e que curiosamente vai ganhando terreno até entre gerações mais jovens. Há aqui, digamos, até um desafio à própria Igreja, no sentido de trabalhar no que toca a envolver, a clarificar, a sublinhar um discurso mais correto. Há aqui trabalho a fazer também. A Igreja não pode ficar à parte destes processos, não é? Sim, a Igreja está na sociedade e o objetivo é mudar a sociedade. É evidente, a questão dos migrantes, politicamente, é muito forte e dá asa a muitos aproveitamentos. Eu, pessoalmente, vejo dois pontos. Há uma posição muito extremista em que tudo é culpa dos imigrantes, e depois há outra também extremista, também um bocadinho populista, que diz que não há efeito de virem centenas de pessoas para a sociedade em pouco tempo. Evidentemente que a realidade diz-nos outra coisa. E é isso, eu acho que é nisto que a Igreja se tem que focar, naquilo que é a realidade. Ou seja, tendo como horizonte o amor, o acolhimento de todas as pessoas, e depois trabalhar, de facto, com aquilo que acontece na sociedade. E o que acontece na sociedade, e eu falo na minha zona, que é Torres Vedras, onde tem muitos migrantes, e eu tenho uma série de famílias que moram ao meu lado, vir para outro país, ser integrado, portanto, ter uma inclusão, é um processo moroso, que era mais fácil quando as pessoas que vinham tradicionalmente vinham dos PALOP, portanto, já tínhamos uma história comum, uma língua comum, portanto, era um processo relativamente facilitado. Muitas das pessoas que vêm agora vêm de outra origem, portanto, em que não há uma afinidade histórica, nem cultural, nem religiosa, nem de escrita. Portanto, tudo é mais difícil. Se não há este apoio à integração e ao acompanhamento, há a tendência de se fecharem, não é? Vai ser muito feito pela geração seguinte, pelos filhos. Eu tenho, ao meu lado, tenho um casal que veio com uma menina pequenina, tinha 5 anos, ela agora já está no 6º ano. Fala português perfeitamente, está muito integrado, e ela que faz a ligação com os pais. Portanto, mas é um processo moroso. Também não podemos ignorar que muitas pessoas numa localidade
vem de outro país, provoca algum receio natural nas pessoas que já cá estão. É a realidade, temos de trabalhar isto com as pessoas que já cá estão, com as pessoas que vieram, mas é um processo que vai demorar algum tempo. E desta forma nós desconstruímos os dois extremos. Exato. Portanto, a Igreja tem que se focar nisto, acolher as pessoas de acordo com a realidade que encontra no... E a realidade aqui é de uma maneira, mas ali ao lado há de ser de outra. Ana, e este é um trabalho que podemos dizer que está em curso, porque esta carta de compromisso contém uma série de apostas, mas elas estão a ser aprofundados, estão a ser enriquecidos. Até, salvo erro, março de 2026 há grupos a trabalhar, a refletir estes temas e já experimentá-los no terreno, não é? Ainda não estamos na fase de experimentação, estamos precisamente na fase de mergulhar nas propostas e de as desenhar, mas o nosso objetivo é esse mesmo. E aqui com um contributo fundamental da Caritas Diocesana é precisamente chegarmos às paróquias, chegarmos não só aos sacerdotes, mas aos paroquianos e conseguir entregar propostas concretas para que esta integração, como dizia Horácio, seja de facto plena e a começar nas próprias comunidades cristãs. Eu acho que temos aqui, e aqui a palavra esperança é a nossa grande motivação. O horizonte temporal é março de 2026, mas eu acredito que mesmo chegando a março de 2026 o trabalho irá continuar, com certeza, porque a própria realidade também irá provavelmente ser outra do que aquela que era no momento de partida. Não é? E o conhecimento do outro é o melhor método para ultrapassar o preconceito. Sem dúvida, porque quando eu consigo olhar nos olhos do outro, ouvir verdadeiramente a sua história, empatizar-me com ela, é mais provável que eu consiga encontrar aquilo que nos une, não é? Que é aquilo que temos em comum, que é, na esmagadora maioria das vezes, muito mais do que aquilo que faz de nós pessoas diferentes, não é? E todo o enriquecimento, todo o ganho que a própria comunidade paroquial, a própria sociedade terá numa plena integração destas pessoas que trazem tanto para o nosso país. Muito obrigado, Ana. Horácio, vamos continuar também a esperar, e no vosso caso também, e meu também, a trabalhar à medida de cada um, para que realmente isto vá entrando na forma de ser dos portugueses, não apenas das comunidades cristãs, mas de todos. Muito obrigado pela vossa partilha. Resta então agradecer a sua atenção e dizer que amanhã, à mesma hora, estaremos de volta aqui na RTP2. Tenha uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.